Bom, acho que essa notícia não soa como uma coisa muito surpreendente, porque afinal, hoje o Brasil vive um momento particular em detrimento do mundo inteiro. Todo mundo sofre, está sofrendo, está tentando procurar as melhores soluções políticas possíveis para lidar com o novo coronavírus. Mas o Brasil, a gente já pode dizer isso categoricamente, fracassou de maneira absoluta em tudo que tentou fazer e até também por não ter tentado fazer muita coisa. A gente lembra que em momento nenhum a autoridade máxima desse país, o presidente do país, em momento absolutamente nenhum, antes de haver a primeira morte, depois da primeira, depois da 10ª, da 100ª, da 1000ª, e a gente está já em 25 mil mortes no Brasil até a gravação desse vídeo, e ele em momento nenhum defendeu aquilo que o mundo inteiro tem como consentimento de que é o principal combatente ou achatador da curva de disseminação do vírus, que é o isolamento social. O presidente do nosso país nunca, em momento absolutamente nenhum, defendeu o isolamento social, e se tivesse defendido lá atrás, se o Brasil tivesse aplicado um isolamento rigoroso, a gente já estaria saindo dessa crise, a curva já estaria baixando e a gente já poderia estar pensando na volta à normalidade para absolutamente todo mundo. E por que isso tem a ver com o vídeo que eu estou falando agora, que é a respeito da perda do patrocínio do Flamengo? É muito simples. Como que você acha que a economia gira? Para o Banco BS2, que patrocinava o Flamengo e acabou de anunciar que rescindiu o contrato com o clube que ia até o final do ano, para eles ganharem dinheiro, eles dependem da economia do país. E aí, com as contas em dia, eles conseguem fazer o seu marketing e investir aonde for, inclusive no futebol, inclusive no Flamengo. Quando a crise financeira começa a vir para o país sem nenhum precedente, porque assim, o Brasil não tem culpa que o vírus chegou até aqui, o governo não tem culpa que o vírus chegou até aqui, mas ele tem culpa por não ter adotado medidas que diluíssem isso, que diminuíssem esse impacto. Culpado de maneira brutal. É um dos piores governos do mundo inteiro no lido com relação ao coronavírus. Eu tenho uma opinião ainda mais forte de que é o pior governo que lidou com a questão do coronavírus no mundo inteiro. A gente está no pior lugar onde a gente poderia estar no mundo. E hoje a gente já é líder, o Brasil já é líder em casos novos por dia de infectados. Isso que há uma subnotificação absurda. A gente precisa lembrar, por exemplo, para pegar um paralelo aqui, a Nova Zelândia, ela que esmagou a curva, é um excelente exemplo de como a Jacinda, que é a primeira-ministra do país, lidou com a questão do coronavírus. Eles lá testam 37 a cada 1000 pessoas no país. O Brasil aqui testa 0,62, ou seja, menos de uma pessoa a cada 1000. Então, esse número que aparece cada vez mais aumentando, ele é muito maior do que ele realmente parece ser, porque a gente não tem número de testes suficientes para dizer o quão esse vírus já se espalhou aqui no Brasil. Existem muitas pessoas que morrem e não são colocadas na conta do coronavírus porque simplesmente ou o teste não ficou pronto ou elas nem sequer foram testadas. E ainda assim, mesmo com toda essa subnotificação, o Brasil está caminhando a passos largos para se tornar o país que mais morreu gente no mundo inteiro. No mundo inteiro, enquanto os Estados Unidos, que estava morrendo mais de 2.000 pessoas por dia por lá, já estão em descendência na curva, a curva do Brasil não para de subir. E o que isso tem a ver com o Flamengo? O que isso tem a ver com o BS2? Tudo a ver. Tudo a ver, porque hoje, para um clube arrecadar no Brasil, vamos pegar o Flamengo, que é o time de massa, um time que a torcida do clube chega, está no Brasil inteiro. Como que o Flamengo arrecada? Ele recebe dinheiro de televisão, e para isso ele precisa estar em campo, e para ele estar em campo a situação precisa estar controlada. Então, se você não fez o isolamento lá atrás, vai demorar cada vez mais para controlar a situação. Você pode até voltar de qualquer jeito, mas vai ser muito perigoso. Então, por essa questão da televisão, que prescinde que o clube tem que estar em campo, porque se ele não estiver em campo, ele não está automaticamente, obviamente, na televisão. Por conta disso, era para fazer essa comparação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, com as pessoas perdendo muitos empregos, as empresas aí estão cada vez mais fechando, demitindo seus funcionários, o torcedor do Flamengo vai perdendo capital. Assim ele aos poucos vai deixando de investir no clube, seja por meio do sócio torcedor, ou até mesmo quando o futebol voltar, por meio de bilheteria.
Ainda mais a gente colocando uma situação que o futebol tende a voltar e vai voltar sem público. Então bilheteria você já não vai ter. O sócio, os seus torcedores estão cada vez mais perdendo poder aquisitivo para pagar o sócio, para comprar produtos oficiais, licenciamento, etc e tal. Então é uma cadeia desenfreada. E as empresas privadas fazem parte disso. O Flamengo e muitos outros clubes brasileiros e mundiais dependem fundamentalmente muito do seu marketing, do quanto eles engajam as empresas privadas. Olha aí o contrato do Manchester com a Chevrolet, o contrato do Real Madrid com a Adidas e por aí vai. O quanto esses clubes não ganham dinheiro com o custeio das empresas privadas. Só que para as empresas privadas investirem aqui no Brasil, investirem no futebol, terem dinheiro para isso, a economia precisa estar bem, porque elas precisam estar vendendo os seus produtos. As pessoas sem dinheiro para comprar os seus produtos, logo essas empresas começam a quebrar. Logo, elas não têm mais dinheiro para colocar no Flamengo ou qualquer outro clube. É uma conta matemática normal de se fazer e fácil, tranquila de se fazer. Portanto, não dá para falar da perda do patrocínio do Flamengo, que rendia 15 milhões anuais ao clube, sem falar sobre política e como que o Brasil vem enfrentando o problema do coronavírus, principalmente com a figura patética, asquerosa do seu presidente, que em momento nenhum, repito, momento nenhum defendeu o isolamento social. Ele defendeu a cloroquina, que agora já ficou provado, já saiu matéria de escala global, já fizeram um teste aí, por exemplo, essa matéria na principal revista científica do mundo, a The Lancet, que fez teste com mais de 90 mil pessoas, mostrando que as pessoas que foram tratadas com cloroquina não só morreram menos, mas como morreram mais. Foi um teste de alta magnitude, um estudo de alta magnitude. Se você duvida, apresente você um estudo. É muito fácil falar, eu discordo desse estudo. Apresente um estudo se você tem. Teste 90 mil pessoas e faça um resultado do que deu. Você tem capacidade para fazer isso? Fica nessa retórica imbecil de eu discordo dessa posição porque não dá para confiar na ciência. Isso é loucura, cara. É por isso que o Brasil chegou onde está chegando. O Brasil aí, como eu falei, está em 25 mil mortes. Na China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que foi lá onde o vírus começou, localizado em Wuhan, eles perderam um pouco mais de 5 mil pessoas. Ou seja, eles perderam 5 vezes menos pessoas, mesmo sendo 5 vezes um país mais populoso que o Brasil. É um escândalo o que o Brasil está vivendo, é um escândalo. Os Estados Unidos já fechou a fronteira com o Brasil. Se você é estrangeiro e passou pelo Brasil, você já não pode ir para os Estados Unidos. Se você é brasileiro, você não pode ir para os Estados Unidos, porque o Trump, que era o aliado do Bolsonaro principal ali, já não quer mais, entende que o Brasil é um país infectado. O mundo inteiro olha para o Brasil como a privada, como o fundo do poço na maneira como se tratou o coronavírus. Então é óbvio que isso vai atingir as empresas privadas que vão cada vez mais investir menos no futebol. É óbvio que isso vai invadir as contas dos clubes. E é óbvio que a gente daqui a pouco vai ter que começar a voltar com o futebol se os clubes quiserem sobreviver, mesmo sem segurança para isso. Até um desastre acontecer, a gente perder um jogador famoso por conta dessa doença, oxalá que não aconteça, Deus abençoe que não aconteça. Mas pode acontecer, porque tudo nesse país, desde que esse vírus começou, e olha que o primeiro caso aqui no Brasil chegou muito depois da Europa. A Itália já estava morrendo muita gente por dia lá, e no Brasil a gente não tinha registrado os primeiros casos. A gente tinha o exemplo claro do que se fazer quando o caso pintasse por aqui, e não se fez. Tínhamos exemplos claros. Foi o presidente aparecendo em rede nacional falando que se tratava de uma gripezinha, depois falando que era uma fantasia da imprensa, uma fantasia dos comunistas de esquerda, etc e tal. Depois ele vinha defendendo um remédio que nunca comprovou a sua legitimidade. E agora se comprova que não tem absolutamente legitimidade nenhuma. Ele produziu mais de 1 milhão desses comprimidos e demitiu 2 ministros da saúde porque queria fazer com que esses caras receitassem o remédio, os caras pediram para sair. Tá todo mundo errado, só o presidente da República que tá certo e o apoiadorzinho dele que tá certo. O cara que fica gritando, é o robozinho que fica gritando aí nos comentários. Grite mais. Eu espero que isso não chegue na sua família. Torço muito para que isso não chegue em mais ninguém. Mas é difícil numa situação como essa que a gente está vivendo aqui no Brasil. É muito difícil.
Então é óbvio que isso vai invadir o âmbito do futebol, o âmbito do patrocínio. E aí o Flamengo se viu nessa situação, perdeu o patrocínio. O Flamengo que estava negociando antes da pandemia, o Flamengo tinha um cenário que não era nem de banco o BS2, ele queria transportar o BS2 para as costas para poder fechar com a Amazon antes da pandemia. Se falava, a gente noticiou aqui, em um contrato de 40 milhões de reais. As conversas obviamente esfriaram. Talvez voltem a se aquecer se o Brasil conseguir sair desse buraco onde se enfiou. Mas não é para agora, pelo menos ao que indica as apurações de imprensa. Não é para agora. Então, o Flamengo que se via numa possibilidade de fechar um contrato ainda maior, perde o pouco que tinha. Perde o contrato master e aí, ele que pediu 81 milhões lá atrás para fechar o Campeonato Carioca com a Globo, fechou um acordo pontual agora quando o Campeonato Carioca voltar. Por muito menos do que pediu inicialmente. Porque está vendo a água bater na bunda. Mesmo o Flamengo com uma ótima gestão, está vendo a água bater na bunda, porque é normal, todo clube no Brasil vai sofrer, inclusive o Flamengo que tem uma ótima gestão. Critiquei aqui o Rodolfo Landim pra caramba, por várias coisas, a entrevista desastrosa e vergonhosa que ele deu essa semana para Fox Sports. Se você não assistiu o vídeo, te convido a assistir, tá aqui no canal. Falei sobre aquilo, mas não dá para falar da capacidade de gestão que o Flamengo tem. Agora, não é porque o cara é um excelente gestor que ele não pode ser criticado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que separar o joio do trigo. E o Flamengo, mesmo sendo muito bem gerido, vai sofrer, porque ao passo que tem mais dinheiro, ele gasta mais dinheiro, os jogadores têm contratos milionários e agora estão treinando, precisam receber em dia. Imagina o escândalo que vai ser quando o Flamengo começar a dever salário, se começar a vender salário. O Flamengo ainda tem um nome bom na praça, pode pegar empréstimos, mas a situação pode ir piorando ao longo do tempo. Se a coisa não voltar ao normal. E aí não é voltar ao normal só o futebol está em campo, é a economia do país voltar ao normal. Isso parece que não vai acontecer tão cedo, porque as medidas adotadas no começo, que disseram que elas queriam prejudicar a economia e não o coronavírus, não foram tomadas. E agora sim a gente vai ver um golpe econômico completo. Porque como você não cuidou lá atrás, cada vez mais você vê as empresas demitindo funcionários. A gente está chegando aqui à marca de poder chegar a 1 milhão de desempregados novos por mês aqui no Brasil. É a maior crise, não só sanitária, mas como econômica da história do Brasil República. E isso poderia, não evitado, mas isso poderia ser diminuído, isso poderia ser arrefecido se a gente tivesse um governo sério cuidando desse país, tivesse um governo que pelo menos assumisse o que vem acontecendo ao longo do mundo, que não tratasse isso como teoria da conspiração, que não tratasse isso como fantasia, que tivesse atitudes sérias. Mas não, é sempre uma briga política, é presidente xingando governador xingando o presidente, e não se toma atitude nenhuma. Nós estamos à deriva, não temos nenhum plano para contenção do vírus e muito menos para volta ao normal. Vai voltar ao normal tudo de qualquer jeito, e vai morrer muita gente nesse país, infelizmente. Então, nessa situação que estamos, o Flamengo é só um reflexo, um pequeno reflexo de toda uma sociedade, toda uma cadeia que envolve desde clubes de futebol, a empresas privadas, a empresas públicas, ao trabalhador que consome esse clube todo dia. Se o cara não tiver dinheiro para poder consumir o Flamengo, onde o Flamengo vai parar? Se o cara não tiver como pagar o seu sócio torcedor, se não tiver como pagar o ingresso quando puder voltar ao futebol com o público, se não tiver dinheiro, por exemplo, para comprar produtos licenciados oficiais, o que vai acontecer com o Flamengo ou qualquer outro clube? Porque para um time ter dinheiro aqui no Brasil, depende da economia estar minimamente bem, minimamente girando. Então é uma conta muito simples e muito fácil de fazer e não dá para dissociar tudo isso da política. Porque a política é o melhor método que o ser humano inventou para controlar os problemas de uma sociedade. E só que acontece que estamos diante do pior governo possível no pior momento possível. Isso não é ser de esquerda. Existem muita gente de direita que é contra esse governo, gente da direita séria. Não é mais uma questão de esquerda e direita, é uma questão de sanidade mental. Uma questão de enxergar. Simplesmente enxergar à frente do teu nariz. Simples. Então não dá para falar sobre perda de BS2, não dá para falar de acordo com o Globo, de finanças de clube, de Flamengo, sem citar a situação calamitosa com a qual nós estamos vivendo e tendo que lidar daqui para frente.
Podem esperar que vai ter muito patrocinador que vai sair, vai ter muito time quebrando, infelizmente, porque a gente não tem um governo nesse país. A gente vive um desgoverno, que está aí, ó, pressionando para que as falcatruas não venham à tona. Tivemos hoje um filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, dizendo que o golpe militar no Brasil não é uma questão mais de ser, mas é uma questão de quando. Tem vídeo dele falando isso, pesquise. Vídeo dele falando que um golpe militar vai ser aplicado no Brasil, o filho do presidente. E vão colocar a democracia no vinagre, vão jogar a democracia pro vinagre de novo. É isso que a gente quer do Brasil? É isso que você espera? Bom, eu imagino que não. A não ser que você seja um louco. Ou um muito mal intencionado. E aí, né, fica difícil realmente falar pra você. Quero saber o que você acha de tudo isso. Deixa o like se gostou do vídeo. Se não conhecia o canal, seja bem-vindo. A gente vai se falando. Grande abraço. Até o próximo vídeo.